nós vamos abordar um assunto, de certa forma, inédito, mas que alguns conceitos já foram apresentados e outros conteúdos, que é a questão da cortina do ego, a cortina egóica. É uma cortina mesmo, na Kabbalah chama de Kafakela, é uma cortina espiritual que quando a gente dá passamento, vai para a vida espiritual, para a vida da consciência, quando a gente está muito relacionado, apegado, atrelado à matéria, aos desejos que o ego nos fazem, o que seria essa questão do ego, primeiramente? Porque ele, na Kabbalah, é diferente da palavra Ani, que o Ani está em Malchut, ele é o eu, mas ele deve ser um eu espiritualizado. O ego é quando a gente diz numa linguagem mais informal, né, relativo ao substantivo e o adjetivo egóico, né? O ser egóico, uma pessoa fulana é egóica, já está adjetivando, né, a questão do ego. Todo mundo tem seu ego, tem sua identidade, ou a identidade que pode variar em vários aspectos. Por exemplo, eu me identifico com o clube de futebol tal, tal e tal. Eu me identifico com o partido tal, tal e tal. Eu me identifico com essa cor, com essa pulseira. Eu me identifico mais com esse tipo de blusa, com esse tipo de calça, com a cor também, etc. Eu adoro comer determinados alimentos. Então, são identificações, estão ligadas a esse ego. É o eu que não necessariamente está educado, apesar de a gente ter tido uma educação social, universitária, ou mesmo pós-graduado. Essa educação que a gente está abordando, que é educar o nosso eu interior rumo ao eu divino, é que a gente precisa trabalhar para que a gente não fique preso a essa cortina. A gente botou uma imagem aqui, né, que tem uma cortina com uma paisagem belíssima, que é uma alusão à espiritualidade, às dimensões espirituais, extrafísicas, né, espirituais, e que a gente fica preso por causa desses nossos gostos, predileções, desejos. Não é uma coisa de pecado, de transgressão, não é nada disso. É porque a gente acaba se condicionando com essa forma de pensar, sentir, objetivar, alcançar quando está na Terra, porque a nossa visão é tão materialista. Também não é algo ruim, porque claro, tem que saber viver na matéria, mas é ruim quando a gente não tem a espiritualidade, quando é zero, quando a gente não tem nem crença, né? Porque na verdade a crença do nada é uma crença, né? A gente está trabalhando então aqui nessa abordagem inédita, que essa cortina ela se desdobra quando a gente morre na nossa consciência, dificulta a nossa passagem. Essa dificuldade do passamento, né? Quando a gente vai para o plano extrafísico, são dimensões sefiróticas na linguagem cabalista, a gente não passa, a gente fica no chamado duplo etéreo, que é muito próximo, quase que materializados a gente em espírito, e os ocultistas, espiritualistas sabem quem é a clarividência, inclusive astral, dá para identificar na hora, e é um sofrimento para todos nós, né? E o que acontece? Dificulta nosso reencontro com os entes queridos, dificulta o nosso passamento por uma cidade espiritual A, B ou C, porque a vida continua e continua com a nossa mesma consciência, o nosso estado de consciência. A Kabbalah revela isso, é claríssimo. As diferentes culturas, os mitos, as religiões, as escolas que, digamos, estruturaram certos dogmas que vão gerar paradigmas muito limitantes, crenças que dificultam o ser nessa libertação, que a gente precisa ter uma autopercepção, tudo ligado a essa cortina do ego, porque as teologias também podem formar estruturas egóicas e formam de certa forma quando elas não libertam, não têm um objetivo de libertar a consciência do pensamento livre, do sentimento de amor universal e fraternal, quando não há sectarismo, quando não há uma série de limitações. Aí começa também as questões emocionais. A gente botou aqui uma setinha
as obstruções, vai começando no nível inclusive da infância, uma educação de repressão, de ameaça, de barganhas, né, de tudo ganha aqui, tira ali, desequilíbrio psíquico dos pais. E aí a gente vai subindo, vai gerando, vai construindo um ser psiquicamente desequilibrado também, vai repetindo, espelhando o processo educacional. E materialista, como o mundo é materialista, e aí a parte de espiritual fica praticamente zerada. E aí não é só a questão, porque a questão religiosa também é interessante a gente abordar, é porque ficam-se pedidos de algo, coisas materiais, objetos. E vamos fazer uma prece agora para conseguir tal trabalho, vamos para não sei o que, materializando algo, né? E isso também nas escolas mais assim, até chamadas espiritualistas. Às vezes é melhor um humanista que nem acredita em nada, mas que vai se descobrindo dessa espiritualidade. Mas aqui a gente não está fazendo uma comparação de escolas ou filosofia, mas uma realidade de espírito, porque essa cortina, o cafa-aquela, ela nos amarra. Então é um autoconhecimento, a gente precisa fazer uma autopercepção profunda. Nesse sentido da autopercepção, a gente vai trazer algumas exemplificações. É bastante interessante. A gente fica buscando em todos os segmentos da sociedade, tal como a gente projetar a busca do parceiro, da parceira, no fundo a gente está buscando a gente mesmo, querendo ver o outro, a gente no outro. A gente faz esse tipo de projeção, a psicologia explica de forma bastante oportuna também, e a parte cabalista ela vai identificar exatamente essa questão, porque é a cortina também do ego. A gente busca a gente em todos os segmentos. A gente quer alguém que pense como a gente na parte ideológica, política, no aspecto também da própria religião, seja ela qual for, dos nossos costumes, das nossas práticas habituais caseiras, as manias e desmanias, digamos assim. Então são exemplificações práticas, rápidas, oportunas para a gente entender. A gente quer alguém que assim, ele tem que entrar, bota o sapato aqui desse lado, aqui ele vai agora tomar banho dessa forma, botar a toalha dessa, entendem, da forma que a gente acha que é o melhor. Aí a gente não está julgando ninguém. Não é a questão também de um transtorno obsessivo compulsivo, nem a questão da questão sadia mesmo, da gente observar, gostaria que fizesse dessa forma. E aí vem as brigas, as intrigas, os conflitos. No fundo, está relacionada com essa questão egóica. E aí vem as dificuldades emocionais, os relacionamentos tóxicos, as interações psíquicas também não sadias e as influências espirituais que aí vão atrapalhando o processo de crescimento do ser. Então a gente queria deixar esse recado, o que a gente precisa fazer? É respeitar e aprender a amar o diferente, aquele que pensa, age, sente de outra forma. Claro, sem que o outro esteja ferindo física, moral, espiritualmente a gente, que não é o caso, né? Ferir no sentido mesmo de fisicamente agredindo, moralmente rebaixando, espiritualmente trazendo aspectos que não vão agregar, somar e construir. Então a gente precisa ficar atento, refletir e passar para filhos, netos, bisnetos, ou irmãos, família, amigos, e aqueles que também acham que é inimigo porque pensam de outra forma, sentem de outra forma, né? Não tem um amor fluindo dentro de si, que a Kabbalah explana de forma contundente, veemente, verdadeiramente, para que a gente rompa com essa cortina egóica. E a gente dando o primeiro passo com a nossa própria mudança. Essa é a solução. Em vez de a gente ser agente do problema, potencializador do problema, a gente é um potencial da solução, a gente é um alavancador da solução, a gente é parte da resolução, da resposta, da otimização, de tudo que vai harmonizar verdadeiramente. É uma mudança de dentro para fora, que aí vai
naturalmente com a nossa compreensão, capacidade de entendimento, né, flexibilidade, resiliência para com o outro. Isso vai realmente trafegando de forma invisível e trazendo essa mudança. Agora, a autopercepção é muito importante para começar de nós e não com o outro.